Olá pessoal, tudo bem? Professor Wesley, mais um vídeo do canal Ensino Fundamental Descomplicado, e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre, continuando ainda na história do Brasil, sobre o primeiro reinado, né? Então, conteúdo aí do quarto bimestre da parte A do conteúdo de vocês, tá? Então pessoal, antes da gente estudar o primeiro reinado especificamente, o que aconteceu nele, a gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu antes, né? Então, se a gente der uma olhadinha no período histórico do Brasil, a gente tem ele dividido em várias etapas, né? Em vários períodos, várias eras, vamos dizer assim. Então, o Brasil inicialmente foi descoberto em 1500. Então, desse período de 1500 a 1530, foi um período onde o Brasil não teve uma colonização, não teve uma grande vinda de portugueses ou de estrangeiros morar aqui e construir uma sociedade aqui. Então, esse período de 1500 a 1530 ele ficou conhecido como o período pré-colonial, né? Então, antes da colonização efetivamente. Já posteriormente, de 1530 a 1815, esse período ficou conhecido como período colonial. Então, foi o período onde efetivamente teve a colonização brasileira. Vieram portugueses, vieram espanhóis, franceses, vieram pessoas de outros lugares colonizar o Brasil. Posteriormente, de 1815 a 1822, que foi o que a gente estudou no bimestre passado, a gente teve o Reino Unido, né? Então foi o período onde a família real portuguesa veio morar no Brasil. Dom João VI, com a sua família, com o seu filho, Dom Pedro I, vieram morar no Brasil. Então esse período onde o Brasil deixou de ser colônia e passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal, ficou conhecido como Reino Unido, né? De 1815 a 1822. E o período que a gente vai estudar, do primeiro reinado, ele está dentro desse períodozão, assim, podemos dizer, desse período grande aqui, chamado de Brasil Império. Então o Brasil Império, que vai de 1822 a 1889, ele é um período dividido em três. Primeiro reinado, o período da regência e depois o segundo reinado. Então o Brasil Império ele é dividido em três períodos. O que a gente vai estudar agora é o primeiro período dele, que é o primeiro reinado. Então, olhando no primeiro reinado, a gente vai ver que ele foi ali de 1822 a 1831. Né? Como eu falei antes, o Brasil Império, esse grande período aqui, ele foi de 1822 até 1889. E ele está dividido em três. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Agora a gente vai ver especificamente isso aqui, primeiro reinado, 1822 até 1831. Então, o que aconteceu dentro desse período do primeiro reinado aí? Quais foram os antecedentes? Né? O que aconteceu um pouquinho antes de se iniciar o período do primeiro reinado no Brasil? Vocês lembram no bimestre passado que a gente estudou ainda lá no período do Reino do Brasil, que em 1806 Napoleão Bonaparte, na França, né, determinou o bloqueio continental, onde nenhum país da Europa poderia realizar comércio, negociação com a Inglaterra, que era o seu grande inimigo, seu grande rival. Com isso, a família real portuguesa, ela acabou vindo para o Brasil, né? O Dom João VI teve a ideia de vir para o Brasil, para a partir daqui do Brasil continuar tendo negócios com a Inglaterra, né? Visto que o Napoleão iria invadir Portugal se Portugal continuasse fazendo comércio com a Inglaterra. Então, em 1808, a família real veio para o Brasil. E aí, em 1821, Dom João VI retornou a Portugal. Né? Depois de muita insistência dos portugueses lá, ele acabou retornando para Portugal. Então, até esse período, até 1821, o Brasil era chamado o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. A partir de 1821, quando Dom João VI voltou para Portugal, ele voltou e deixou seu filho aqui, o Dom Pedro I. E aí o Dom Pedro I resolveu mudar a situação, vamos dizer, política do Brasil. E acabou determinando que o Brasil não seria mais parte do Reino Unido de Portugal. O Brasil ia ter a sua independência e ia ser um país onde ele seria o imperador. E aí a gente inicia o primeiro reinado. Então, como eu falei, Dom João VI partiu para Portugal em 1821 e Dom Pedro I herdou o trono aqui no Brasil.
Nesse período, a economia estava muito decadente, visto que Dom João VI voltou para Portugal e consigo levou toda a nobreza, as pessoas que tinham, vamos dizer assim, bastante posses, levou praticamente todo o ouro que tinha armazenado aqui no Brasil, então tudo que tinha de riqueza ele voltou para Portugal com isso junto. E o Brasil ficou, vamos dizer assim, em frangalhos. O açúcar, que já tinha sido um grande commodity, um grande produto que o Brasil exportava e gerava uma certa riqueza, estava tendo concorrência, estava sendo feito em outros países, então nas Índias, nos países, nas Antilhas, né, nos países ali das ilhas do Caribe, então principalmente o Haiti, por exemplo. A extração do ouro já não era mais a mesma, não tinha mais aquele ouro de aluvião, aquele ouro que você praticamente colhia ali na beira dos rios. E aí, para tentar contornar isso, Dom Pedro I, o filho de Dom João VI, realizou empréstimos de Portugal para poder bancar o seu reinado aqui no Brasil. Como a gente lembra que lá no período do Brasil, Reino Unido, de Portugal e Algarves, a capital do Brasil era em Salvador. Quando Dom João VI veio para o Brasil, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E, consequentemente, a região do Norte e do Nordeste, ela acabou ficando meio de lado. Então, todo o investimento, né, todos os privilégios eram dados para as províncias, como era o nome que tinha dos estados, das cidades aqui, na região do Sudeste. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, era onde estava concentrado todo o investimento, toda a riqueza do país. E com isso gerou revolta no pessoal do Norte e do Nordeste, né? Então, continuando, em 1821, Dom Pedro assumiu o trono. Em 1822, ele já como o imperador no Brasil, declarou a independência do país. Então, como a gente sabe, 7 de setembro de 1822 é o dia da independência do Brasil, né? O país foi reconhecido pelos Estados Unidos em 1824, né? Então, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, como era vamos dizer assim, o padrão deles. Todo o país que queria se tornar independente aqui na América, os Estados Unidos eram o primeiro país a reconhecer a independência. Eles eram totalmente a favor, né, da independência dos países com relação aos países lá da Europa. Porém, Portugal não reconheceu essa independência, né? O Dom João VI lá falou: não, o Brasil continua sendo parte de Portugal e nós não reconhecemos a independência. E aí entrou na jogada a Inglaterra. A Inglaterra entrou para mediar esse conflito aí. E aí Portugal disse o seguinte: beleza, vocês querem ser independentes? Vão ser. Só que vão ter que pagar para a gente, para Portugal, 2 milhões de libras, né, que era a moeda que ainda é a moeda da Inglaterra. E aí assim vocês vão ter reconhecido a independência do Brasil. Só que desde que também vocês mantenham o Dom João VI como um imperador perpétuo, né? Vocês vão ter a liberdade de vocês, mas o imperador do Brasil é o Dom João VI. A Inglaterra fez esse empréstimo, só que em contrapartida a Inglaterra exigiu que o Brasil, na verdade, acabasse com a escravidão. Por quê? A Inglaterra, nessa época, já estava com a indústria em amplo desenvolvimento, já estava, principalmente a indústria têxtil, né, produzindo muita roupa, tecido, calçado, e isso eles queriam vender. Se você tem pessoas que são escravas, que não têm condição de comprar, você não tem para quem vender, que é a maior parte da população, são as pessoas pobres de baixa renda. Então o que a Inglaterra queria era acabar com isso, era fazer com que os escravos tivessem um trabalho mais digno, ganhassem um pouco mais e com isso comprassem as mercadorias produzidas na Inglaterra, né? Então eles não emprestaram o dinheiro assim, vamos emprestar para o Brasil se tornar independente. Na verdade, vamos emprestar para o Brasil tornar-se independente e os escravos terem mais condições e poderem comprar os nossos produtos, né? A ideia de Portugal foi essa. E aí em 1825 Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil, né? Mediante o pagamento lá das 2 milhões de libras. Continuando, no ano de 1824, né, como Dom Pedro I já tinha criado o seu primeiro reinado no Brasil, em 1821, já criou a Constituição, conquistou a independência do Brasil em 1822, faltava criar uma Constituição para esse país, que a Constituição é o que vai organizar o país, é o que vai dizer quais são as leis, né, principais, o que
que pode, o que não pode. Então é a lei principal do país. Com isso, em 1824, foi organizado uma chamada Assembleia Constituinte, que é uma reunião para a criação da Constituição. Foram chamados 100 senadores, né, de províncias, de cidades, de diversas cidades do país. E aí a ideia dessa Constituição, criada por esses senadores, era ser uma Constituição liberal. O que isso quer dizer? Uma Constituição onde o rei, o imperador, não teria tanto poder assim. As pessoas elas teriam liberdade, mais liberdade de comércio. Teoricamente, a escravidão, ela, se não acabasse, mas ela ia diminuir muito. Então essa era a ideia, ter uma Constituição mais livre, né, uma Constituição liberal, que daria mais poder ao poder legislativo, o poder que cria as leis, daria mais autonomia às províncias, né, as cidades teriam mais autonomia, não teriam tanta dependência ou não seriam mandadas pelo imperador. E isso gerou um conflito, né, porque aqui no Brasil a gente tinha os brasileiros que queriam essa Constituição mais liberal, mais livre, e tinha os portugueses que queriam uma Constituição centrada, onde o imperador continuasse tendo todo o poder e continuasse dando os privilégios para os portugueses. E isso gerou o que a gente chama do conflito entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Então, em 1823, Dom Pedro I, né, mandou fechar a Assembleia da Constituição, porque ele viu que a Constituição que estava sendo criada era uma Constituição que ia tirar os poderes dele. Então ele falou, opa, peraí, não vai tirar poder nenhum. Eu vou fechar essa Assembleia aí e nós vamos fazer outra Constituição, e essa Constituição ela vai atender ao que eu, Dom Pedro I, quero, né? Então ele solicitou para quem fazer essa Constituição? Os portugueses. E aí os portugueses criaram uma Constituição mais conservadora, uma Constituição que manteve, né, os poderes do rei, do imperador, e que não fosse tão liberal, não desse tanta liberdade para os brasileiros. Então assim, em 25 de março de 1824, foi outorgada a Constituição, a primeira Constituição do Brasil. Então, nessa Constituição, ela definiu 4 poderes, né, o poder legislativo, que é o poder que cria as leis, o poder executivo, que é o poder que administra, é o poder que administra o dinheiro, que decide se vai construir uma ponte, uma rua, alguma coisa assim. O poder judiciário, que é o poder que julga as pessoas que cometem crimes, que cometem infrações. E aí, um quarto poder, que não era o comum, que foi o poder moderador. O poder moderador era o poder que somente o Dom Pedro I tinha, que era o poder de dominar todos os outros 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E outro detalhe importante é que a Constituição foi outorgada. A Constituição, quando ela é outorgada, quer dizer que ela é imposta. Então, ela não foi uma Constituição promulgada, uma Constituição que foi aceita pelas pessoas daquele país. Não, ela foi outorgada, ela foi obrigada. É isso aqui, pronto, acabou. Tá? Então, finalizando com relação à Constituição, a gente vai dar uma olhadinha sobre o que aconteceu depois da independência do Brasil e depois da criação da Constituição de 1824. A independência não trouxe grandes mudanças, né, na sociedade. Por quê? Com a independência, pensava-se que, por exemplo, a escravidão iria acabar no Brasil. E não foi isso que aconteceu, né? A independência, ela era uma coisa que os brasileiros queriam, só que com o intuito de... A elite brasileira, né, queria com o intuito de se ver livre de Portugal. Então, se ver livre de um imperador português aqui no Brasil. A única ideia, a única coisa que eles queriam era isso, era a independência para se ver independente do imperador português, de um imperador aqui no Brasil que seja lá de Portugal. E eles não queriam acabar com a escravidão, não queriam diminuir a desigualdade social. A única coisa que eles queriam era isso, né? Então, a independência do Brasil e a Constituição em si, ela não trouxe grandes mudanças na sociedade do Brasil. Isso aí a gente tem que memorizar na cabecinha aí, tá? Então, pessoal, no primeiro vídeo seria isso. A gente estudou um pouquinho sobre como Dom Pedro herdou o trono, como ocorreu a independência do Brasil e como foi a criação da primeira Constituição do país. Agora, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhadinha sobre os problemas que ocorreram depois disso, né? Então,
ocorreu uma crise no primeiro reinado, e aí posteriormente o Dom Pedro I, vamos dizer assim, desistiu do trono, né? Então, obrigado pela atenção, assistem o próximo vídeo aí, comentem, curtem, obrigado e até mais.